Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Confira nesta edição. Gaza enfrenta bombardeios israelenses. Protestos contra a autoridade palestina se ampliam. Ditadura síria prepara a invasão do sul do país. Confira também nosso momento cultural. Agora, fique com a gente. Israel voltou a bombardear Gaza nos últimos dias. É mais uma etapa da punição coletiva à população que vive na estreita faixa. Os bombardeios aéreos em Gaza são uma constante na vida dos 2 milhões de palestinos de Gaza, que vivem enclausurados há mais de 11 anos e sob grave crise humanitária. As tensões aumentam desde o início da Grande Marcha do Retorno, em 30 de março. Em 7 semanas de protesto, Israel matou mais de 120 manifestantes e feriu cerca de 12 mil. Agora tenta mais uma vez justificar seus crimes contra a humanidade. Utiliza a velha e falsa alegação de defesa ou resposta. Analistas apontam que para Israel o ideal seria expulsar toda a população de Gaza ou reocupar diretamente a faixa. Mas, para tanto, o Estado sionista deve se enfrentar com a solidariedade internacional, que cresce. Ao mesmo tempo, a legítima resistência palestina em Gaza tem, segundo analistas, a mais forte ação dos últimos tempos. Lançou 45 foguetes contra a ocupação israelense. 7 deles teriam sido interceptados, segundo agências de notícias árabes. Não feriram ninguém. Além disso, palestinos em campos de refugiados na estreita faixa têm organizado brigadas para resistir. Suas armas são pipas e balões incendiários. Há notícias de que algumas pipas lançadas ao céu derrubaram drones israelenses. Os palestinos mostram que a resistência, sob todos os meios possíveis, segue a desafiar a quarta potência bélica do mundo. Protestos contra a autoridade palestina e Israel continuam. As manifestações para que a autoridade palestina pare de boicotar Gaza crescem. A comunidade palestina na América Latina organizou abaixo-assinado. Em Beirute, no Líbano, foi realizado um ato em solidariedade a Gaza na última quarta-feira, dia 20, em frente à sede da autoridade palestina. Em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, novo protesto está marcado para este sábado. Também haverá ações em capitais da Europa. Ditadura síria prepara a invasão do sul do país. Quem comenta é o jornalista sírio Vitórios Chams. تحية طيبة. في الآونة الأخيرة بدأ النظام السوري بحشد قواته في Bom dia. Recentemente, o regime sírio começou a mobilizar suas forças para o sul do país para invadir a região. Em 14 de maio de 2017, foi firmado um acordo que a região sul do país seria uma das 4 zonas de redução de combates. Como sempre, o regime não cumpriu o acordo que foi patrocinado pela Rússia, Turquia e Irã com a bênção americana. No entanto, nenhum deles atuou para garantir o acordo, já que todas as 4 zonas foram atacadas pelo regime, incluindo Ruta Oriental e até mesmo o campo de refugiados de Yarmouk, que foi destruído e seus habitantes expulsos. O que está valendo é outro acordo entre a Rússia e o Estado de Israel para remover forças iranianas desta zona e passar o controle para as forças do regime sírio, que garantiram a segurança de Israel nesta fronteira por quase meio século. No mesmo dia que o regime sírio iniciou a mobilização de tropas, segunda-feira, dia 18 de junho, o primeiro-ministro israelense visitou o rei da Jordânia, Abdullah II. No dia seguinte, o principal conselheiro americano, Jared Kushner, também visitou a Jordânia. Além da paz no Oriente Médio e a questão de Jerusalém, há informações que eles também discutiram as operações militares no sul da Síria. A Jordânia mantém fechada sua fronteira com a Síria desde 22 de junho de 2016, após os rebeldes do Exército Livre da Síria tomarem controle da fronteira. O regime jordaniano ainda reconhece o regime sírio. Por isso a fronteira está fechada e a Jordânia tem se recusado a receber feridos pelos bombardeios do regime sírio. Aparentemente, a fronteira permanecerá fechada, a região à beira de uma guerra amarga e o acordo para redução de combates rompido. É isto, obrigado. Obrigada, Vitórios.
O livro País em Chamas, Sírios na Revolução e na Guerra foi lançado em debates no Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e na abertura do 4º Salão do Livro Político. Confira trecho. عن عقود إعادة الإعمار التي يسيل لعاب الروس والإيرانيين والغرب لأجلها. A intervenção russa não é menos sanguinária que a intervenção iraniana. Os russos estão fazendo experiências com as suas armas mais modernas na Síria. E depois eles as vendem nos mercados de armas. De autoria dos jornalistas sírios Leila Al-Shami e Robin Yassin Kassab, a obra em português é uma publicação da editora Sanderman. O mundo se chocou esta semana com imagens de crianças refugiadas separadas dos pais nos Estados Unidos e colocadas em celas como animais. Diante da condenação e pressão internacional, Trump assinou na última quarta-feira, Dia Mundial dos Refugiados, ordem executiva revogando a medida, mas afirmou que segue a política de perseguição e tolerância zero a quem tentar cruzar a fronteira ilegalmente. A situação desses refugiados não é exclusiva. São atualmente 68 milhões de refugiados ao redor do mundo. Esse é o alarmante número de pessoas que tiveram que deixar suas terras diante da crise mundial do capitalismo, vítimas de guerras, ocupação, perseguição ou pobreza. Do total, segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 30 milhões são crianças. É o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Repudiamos a política imperialista de tolerância zero e chamamos a solidariedade ativa para pressionar governos de todo o mundo a abrirem as portas aos refugiados, pelo fim do colonialismo, derrubada de ditaduras e do sistema que continua a expulsar e excluir pessoas, pelo fim do Estado racista de Israel e retorno dos milhões de refugiados palestinos às suas terras. Nenhum ser humano é ilegal. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأقول